Meu nome é Silvana, eu tenho 64 anos, eu tenho 2 filhos, Rafael e Renato, 2 presentes de Deus para a minha vida. Eu não tive problema nenhum com isso, porque como o meu ciclo era certinho, de 20 e 28 dias, então com 2 dias de atraso, eu já tinha certeza que eu estava grávida. Aí só foi fazer os exames, né, complementares, para realmente certificar da gravidez. Nossa, foi bom demais, muita alegria, apesar de não ter sido programada, né, essa gravidez, mas foi muita alegria, foi muito esperado esse bebê, foi muito amado e é isso aí. A princípio eu fiz uma cartinha, né? E eu coloquei Gerando da Silva e fiz essa cartinha para o Sérgio e fui do correio, mandei pelo correio, né? Ele recebeu essa cartinha, mas ele é muito lesado, aí ele demorou a entender, né? Aí que eu fui falar, então foi aquela alegria geral, tomou todas, vomitou meu banheiro todo, de madrugada, ficou todo feliz. A segunda gravidez, ela não foi esperada. Aconteceu do mesmo jeito da primeira. O ciclo certinho, correto, 28 dias. E atrasou, eu já sabia que eu estava grávida, né? E aí começou os preparativos, foi muita alegria, muito esperado. E tudo isso que acontece numa gestação. Na realidade, ser mãe já é um grande desafio, né? É um desafio diário, é um desafio contínuo, porque quando você está no hospital, você sai, tá tudo feliz, tudo bem, tudo tranquilo, o bebê chora, leva para o berçário e vai tudo bem. Quando você tem alta, você chega, eles te dão aquele pacotinho enrolado, né? E você vai para casa toda feliz da vida. Só tem uma coisa, não tem manual, não tem uma receita, não tem uma cartilha te ensinando como ser mãe, né? Então, quando você chega em casa, no meu caso, eu fui para casa da minha mãe, e aí você coloca aquele pacotinho na cama e olha, no caso eu olhei para minha mãe, e agora, dona Diva, né? O que eu faço? E aí é o seguinte, as coisas vão acontecendo, as necessidades vão aparecendo, você vai desembolando, né? Quando você percebe, você se tornou uma mãezona, você deu conta, aí você só agradece a Deus. Obrigado, meu Deus, eu consegui. Eu me lembro bem, um dos momentos mais difíceis foi em 1995. Rafael estava com 11 anos e o Renato com 7. O Sérgio, né, meu esposo, foi acidentado, um acidente grave com traumatismo craniano. Nesse acidente ele ficou em coma e com a sequela que ele ficou praticamente 1 ano sem memória. Ele não lembrava de esposa, não lembrava de filho, não lembrava de pai, nem mãe, nem irmão. Aí foi mais uma criança para eu cuidar, porque tudo ele dependia de mim. Para colocar, ele não tinha coordenação motora, eu que tinha que colocar comida na boca dele, eu que tinha que dar água, dar banho. Então foi mais uma criança que eu tive para poder, para cuidar, para zelar. E isso foi mais de 1 ano, né? Até ele começar a recobrar a memória. Isso aí foi um momento realmente muito difícil, muito pesado. Meus vizinhos assim, foi essencial nessa recuperação. Porque o Sérgio ele não tinha noção de nada, ele não tinha noção de noite, ele não tinha noção de dia, ele não tinha noção
o que é ir no banheiro, fazer um xixi. Ele fazia xixi no criado lá da cama. Ele ia lá na área e fazia xixi na máquina, no tanque. Ele ia escovar dente, ele escovava dente lá com a água do vaso, sabe? Ele saía, entrava na casa das pessoas, sabe? E as pessoas, sabendo da situação, elas me ajudaram demais. Eu me lembro muito bem que no Natal, no dia 24, né, ele entrou em outro prédio, numa casa de outro vizinho, nunca tinha ido na casa desse vizinho. Ele simplesmente deitou no sofá, como se ele fosse dono da casa, e ficou lá o dia inteiro. Eu tive que conversar com o vizinho meu, né, do prédio onde a gente morava, para ir lá conversar com ele, para tentar trazer ele para casa, sabe? Porque eu não podia chegar nem perto, ele tinha pavor de mim, porque era eu que estava lá controlando, regulando, dando remédio, chamando atenção. Então, se eu chegava, eu já ficava nervoso. Então, assim, é gratidão que eu tenho para os meus vizinhos, os meus familiares, tanto de parte da minha mãe como de parte dos pais do Sérgio, me ajudaram demais com apoio e com ajuda mesmo, assim, mantimento, né, a provisão da casa, porque estava difícil, ele sem trabalhar, sem receber nada, e eu não estava trabalhando. Então, assim, foi muita ajuda que nós recebemos. Isso aí eu tenho gratidão por cada um deles. Foi muito complicado. Como eu já disse, eu tive muita ajuda dos meus familiares. Mas eu também tive que me virar. Eu passei a fazer salgado, eu fazia salgadinho, fazia os pacotinhos, colocava numa caixa de isopor enorme, colocava aquilo nas costas, né, depois de tudo congelado, embaladinho, e ia de prédio em prédio. Lá mesmo no conjunto eu conseguia vender tudo, sabe? Isso me ajudou muito, eu tinha que me virar. E isso foi um desafio e foi também uma superação. É exatamente isso aí, né, que eu tive que me virar porque as contas estavam chegando, chegar conta de água, luz, telefone, como que fazer? Eu não podia ficar só esperando a ajuda dos meus familiares, né? Aí eu falei, o que é que eu posso fazer? E eu comecei, né, a fazer esses salgados, congelava, fazia os pacotinhos e eu vendia ali mesmo no conjunto. Uma história que eu acho, né, que eu lembro que foi muito engraçada, que o Rafael, quando era neném, ele começou a ter crise de asma, né? Que hoje a gente fala bronquite, é bronquite asmática. E ele tinha mais ou menos 6 meses, você não tinha experiência com nada, né? Sem saber o que era aquilo, né? Então a gente tinha aquele manual, um livro que chama Enquanto o Médico Não Vem. Então eu comecei a ler sobre isso, né? E lá estava falando, quando o bebê estiver cansadinho e parece que tem um gato no peito dele, estiver chiando, você faz o seguinte, você faz uma concha com a mão. Só tem que eu não entendi isso, eu estava tão desesperada de ver naquele desespero para respirar, que eu não li fazer uma concha com a mão. Eu li, você pega uma concha com a mão e vai lá e bate nas costas da criança, que isso vai ajudar a expelir o catarro. E eu fui na cozinha, peguei essa concha e vim para o quarto para tacar nas costas da criança, do bebê. Foi quando o Sérgio chegou, o que você vai fazer? Eu falei, não, o livro está falando para eu pegar a concha e bater nas costas da criança. Foi quando ele falou, não, tem alguma coisa, vamos lá. Aí que eu entendi que era pegar, fazer uma concha com a mão, bater nas costas da criança, que ali é uma maneira de estar soltando e ela vai, consequentemente, expelir aquela secreção que vai ajudar ela a respirar com mais alívio. Olha para você ver o perigo que meu filho correu. Quase que eu mato a criança. E hoje eu lembro disso, eu acho engraçado. Toda vez que eu vejo uma criança com crise asmática, eu lembro dessa história. Vou dar nele uma conchada.
Não, a outra história é o seguinte, o Renato, ele era muito preguiçoso, não gostava de estudar, né? E nesse meio tempo eu já estava trabalhando, o Sérgio já estava bem, né? E eu estava trabalhando, eu trabalhava na Santa Casa de Misericórdia. E quem participava das reuniões das escolas era o Sérgio. Um belo dia o Sérgio é chamado para reunião e eu tenho a grata surpresa de ligar para mim que o Renato não estava fazendo os para casa, não estava fazendo os trabalhos, né? Eu não acreditei. Eu só liguei para casa para a menina que me ajudava e falei, cadê Renato? Tá lá na quadra jogando bola. Eu falei, tá, deixa ele, que eu vou ir agora. Aí eu saí, na hora do almoço, fui lá em casa acertar a conta com ele. Eu só cheguei na janela, ele, oi mãe, com aquela vozinha fina, eu falei, sobe. E nessa altura o Rafael já tinha cascado fora, né? E ele falou, o negócio deu ruim ali, vai sobrar para mim. Aí o moleque subiu, eu falei, o que eu conversei com você? Que eu não ia dar mais castigo, eu não ia tirar videogame, que era a tortura deles, ia ficar sem o videogame, mas que eu não queria saber mais de bilhetinho reclamando dele. Só tem que ele não lembrava disso. Ah é? Eu fui lá em casa, peguei no quarto, né, o chinelo do Sérgio, 42. Falei, então vou fazer você refrescar a memória. E dei no lombo desse moleque. Isso aqui é porque você mentiu. Essa aqui é porque você escondeu os para casa. Vai lá pro banheiro agora. E lá no box eu dei mais umas 10 chineladas nele. E você mentir não é de Deus. E dei no moleque, mas eu dei uma surra nele. E depois eu ainda comprei um livro, um caderno, né, para ele escrever. Mentira não é de Deus, devo ter responsabilidade com as minhas obrigações escolares. Teve outra também que eu não lembro, e cada uma ele ia copiar 100 vezes. Mas, e que eu ia corrigir, e se tivesse erro ia dobrar para 100. E ele fez direitinho. Adiantou? De jeito nenhum, nunca gostou de estudar. É trabalhador, é honesto, mas nunca gostou de estudar, sabe? E essa é outra história engraçada que eu lembro deles. Eu ia falar com eles que eu os amo com toda a força do meu coração. Que eles são um presente, uma herança de Deus na minha vida. E que se Deus me desse uma oportunidade e eu que tivesse que escolher, né? Ele falar assim, não, a partir de hoje eu vou te dar a oportunidade de você ter mais filhos. Você pode escolher aí qual que você quer, com toda certeza, com todo amor, eu escolheria vocês novamente, porque vocês são meus amores, são meus lindos. E é isso aí. E eu gostaria de falar também para os filhos, né? Em Efésios 6, versículos 1 a 4, diz assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Isso, gente, é um mandamento, né? É um conselho que eu quero falar para todos os filhos. Que honrar pai e mãe não é... Tem muita gente que acha que honrar é questão financeira. Pode ser também, é bom. Mas porque financeiro nem é tanto porque os seus pais estão precisando. Mas é para o bem seu, é para prosperidade sua. E honrar é com presença, é com apoio, é com zelo, é com cuidado. Isso também é honrar pai e mãe. Outra mensagem que eu queria deixar para todos os filhos, porque um dia também eles vão ser pais e mães, é sobre criação de filhos, né? Seguir sempre os princípios de Deus. E lá em Provérbio fala que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E aí você procurando na Bíblia, é um manual de vida. E eu quero deixar bem para vocês
que eu aprendi isso e eu passo para as minhas colegas. Quando você estiver criando seus filhos, educando seus filhos, você deve gerar neles, né? Criar eles com raízes e asas. Raízes fala de acolhimento, de respeito, de cuidado, e asas fala de não é para eles ir embora, é para eles voltarem. Então, dê para os seus filhos raízes, acolha seus filhos e asas, porque lá na frente, quando eles estiverem seguindo o caminho deles, qualquer dificuldade que eles tiverem, para eles voltarem para casa. Então, não é para ir embora, é para voltar. Falar disso para mim é muito complicado agora no momento. Mas a gente só entende esse papel de mãe quando você tem filhos. Porque quando você é criança, você ainda está na sua casa, vivendo sua vida, muita coisa sua mãe fala e você não entende. Eles têm aquele emblema que fala, você só vai entender isso quando você for mãe, né? Ou for pai. E isso é verdade. Eu tive um relacionamento muito bom com a minha mãe, depois de adulta. Criança também, mas era uma criação totalmente diferente de hoje, né? Uma criação que você, apesar de você saber que você é amado e tudo, vocês não tinham aquela liberdade de ser abraçado, ou de abraçar, de beijar, não tinha. Até porque minha mãe tinha uma renca de filho, sabe? Então, o meu relacionamento com minha mãe, depois de adulta, depois de casada, melhorou 300%. Porque aí eu entendi o que é honrar pai e mãe. E hoje eu sei que eu honrei minha mãe, né? Eu estive perto dela, eu estive presente, eu cuidei, eu zelei. Então, eu tive um relacionamento bacana com a minha mãe. Hoje eu não tenho. Ela está hoje, né, com Jesus. E hoje eu não tenho nenhum arrependimento, porque tudo que eu pude fazer e viver, eu fiz. Eu dei bronca, eu ri, eu brinquei, eu abracei, eu beijei, sabe? Então, hoje eu tenho a minha consciência tranquila, porque eu cuidei, eu zelei. E aí é o que eu falo da questão das raízes. Eu acolhi. E quando eu precisei daquelas asas, eu voltei para o lado dela. É isso aí. Eu quero dar um feliz Dia das Mães para todas aquelas que geraram, que pariram. Vou brincar aí, Rafa. Sabe por quê? Porque hoje em dia tem... Bom, eu quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães. Amem seus filhos, cuidem de seus filhos, acolham os seus filhos, porque isso é nossa missão. Porque esses filhos, eles são de Deus. Esses filhos não são nossos. Nós somos apenas cuidadoras. Deus nos escolheu para cuidar. Ai de nós se não cuidarmos deles de acordo com os princípios deles. Um beijo para todos vocês.